meu amigo, minha amiga que me ouve, que me acompanha agora, vamos fazer a leitura do Evangelho de João, capítulo de número 16, tá ok? Assim diz a palavra de Deus. Eu tendo dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não deixe isso a você no princípio. Não disse isso a vocês no princípio? Porque eu estava com vocês. Vamos lá. Verso de número 5. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele o guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Eu quero trazer aqui, um momento de reflexão dentro desse texto, até o versículo de número 16, capítulo 16, versículo de número 16. Por que trazer um momento de reflexão? Aqui Cristo ele vem falando aos seus discípulos sobre o momento que ele vai viver. Um momento que é doloroso para Jesus. Ele veio para cumprir um propósito. Ele veio para cumprir aquilo que é a vontade de Deus, Passar pelos flagelos, passar pelas injúrias, defamações, passar pelas dissensões e chegar na cruz e, como Isaías fala, como uma ovelha que é levada aos seus tosqueadores, muda, quieto, em silêncio. Foi assim Cristo o tempo todo. E quando ele abre a boca, ele diz palavras que emocionam. Ele diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Antes de tudo isso, Jesus ele predizia os seus discípulos. Ele dizia o que iria acontecer com eles. Vão perseguir vocês, vão caçar vocês, vai chegar um tempo que vão matar vocês achando que está fazendo um bem e não vão estar fazendo um bem. Eles acharão que estão realizando um culto a Deus, mas não estão
realizando um culto a Deus. E Jesus vem trazendo notícias de um futuro vindouro, do que iria acontecer após a crucificação, morte de Cristo e a ressurreição ao terceiro dia. O que eu aprendo com essa primeira parte, esse primeiro texto que aqui está escrito? Todo discípulo, todo homem, toda mulher que entregou a vida para Cristo, a sua alma para Cristo, em tudo em sua vida, Deus irá informar ele o que irá acontecer. É como que se fosse alguém que diria para você que amanhã aconteceria tal coisa, semana que vem tal coisa, você se prepararia para aquilo. Jesus estava dizendo, olha, o negócio vai estreitar para vocês, mas eu estou já dizendo para vocês já estar ciente, né? Porque eu estou com vocês aqui agora e eu já estou dizendo para vocês, tá? Antecipadamente do que há de acontecer. E aí o que acontece? Mais para frente nós vamos ver que os discípulos, mesmo ouvindo o que Cristo estava falando, eles esqueceram quando ele ressuscitou. Foram duas mulheres que lembrou ele. Vamos lá. E depois ele vem dizendo, olha só, é necessário que eu passe por tudo isso, por toda essa situação. É um propósito de Deus para mim. E eu tenho que cumprir, ele arrisca. Né? E ele dizia mais aos seus discípulos, hoje eu estou aqui com vocês e há uma necessidade que eu não fique com vocês, que eu vá para o Pai, que eu volte para o Pai. E outra, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o Conselheiro, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Esse, ele vai convencer, né? Vai convencer. Verso 7. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Para quê? Para que quando ele vier, convença o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele vem trazendo aqui os textos. O pecado do quê? O pecado do pecado, porque os homens não creram em mim. E a justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E o juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ele está dizendo que é Satanás. E vai uma conversa, um papo, né, de Cristo para os discípulos, predizendo o seu fim, a situação que ele iria passar. E aí, às vezes, os discípulos não compreendem o que Cristo falava. Cristo falava de forma figurativa, alegórica, e por muitas das vezes não se compreendia o que era dito. O verso de número 12, né? Ele vem falando sobre o Espírito da verdade, que o guiará em toda a verdade. Não falará de si, mas falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Pronto. Aqui são os feitos, a obra do Espírito Santo na vida do ser humano. O ser humano sem a presença de Deus, que é o Espírito Santo, o dunamis de Deus, ele não é nada. Nada versus nada. Tá? Nada versus nada. E durante essa conversa, esse assunto, essa situação, Jesus, predizendo os acontecimentos, ele disse algo que os discípulos ficaram meio perplexos, meio perdidos, sem compreender, numa situação meio um bico, como que se diz, né? As pessoas dizem, em um bico de sinuca, né? Vamos lá. O verso 17 diz assim: a tristeza dos discípulos será transformada em alegria. Alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que quer dizer com isso? Abre parênteses. Mas um pouco e não me verão. Eu um pouco mais e me verão. De novo, e por que vou para o Pai? E perguntaram: o que quer dizer um pouco mais? Não entendemos o que ele está dizendo. Olha só.
Ele falava de outra linguagem. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso. Pelo que ele disse, vocês estão perguntando uns aos outros o que eu quis dizer quando falei, mais um pouco e não me verão, e um pouco mais me verão de novo. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Graças a Deus. Verso 21 diz: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo o menino. Verso 22 diz: assim acontece com vocês. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu vos verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Eu quero parar aqui para dizer para você que busca por alegria, por felicidade, busca em coisas, em pessoas, em noitadas, em dinheiros, em bens, em conquistas. Você procura preencher o seu vazio, esse vazio no peito. E eu quero te dizer que você não vai achar, como eu também não achei. Você só vai encontrar em Cristo Jesus. Só Ele pode preencher o seu vazio. Porque está escrito: assim acontece com vocês. Agora é a hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Continuando a leitura. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amam e creram que eu vim de Deus. Vamos entender isto? Vamos lá. Toda pessoa que é discípula de Jesus, ela passa por momentos adversos. Tanto na bonança, tanto na escassez. Por que nós passamos por isso? Porque o propósito de Deus é nos ensinar tanto com o pouco quanto com o muito. E tem muitas pessoas que elas se desestruturam por completo. Elas não conseguem viver o outro lado da moeda. Elas só conseguem viver aquilo que elas bem entendem. Quando sai do comodismo, né? Quando qualquer pessoa sai do comodismo, ela sai descabeçada, perdida, e não consegue se adequar à vida que levou, né? Uma vida diferente. Mas o texto está dizendo que a tristeza será transformada em alegria, ou seja, a hora de tristeza vai acabar e vai vir a alegria. E nesse dia muitos vão perguntar, né? Muitos vão querer saber. Muito querendo saber da situação, do momento. Você vai ter que falar: olha, situação para que eu esteja agora melhor,
é com Deus. Sem Deus eu não conseguiria nada. Vamos lá. Continuando a leitura. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te faça pergunta. Por isso cremos que vieste de Deus. Lembra que eu disse? Jesus falava de forma enigmáticas, né? Muitos não compreendiam. O Senhor falava em parábolas, e aqui ele usou uma terminologia, ele falava como figuras, linguagem figural, e é interessante demais que ele propõe falar abertamente, né? Quando ele propõe falar abertamente, ele fala: agora vocês creem? Aproximem-se, a hora e já chegou. Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou só, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Graças a Deus. Que texto rico, poderoso e completo. Ele fala da paz, ele fala das perseguições, ele fala dos potenciais. Esse texto é extraordinariamente poderoso. Eu deixo essa reflexão para você hoje. João capítulo de número 16. Estamos lendo o capítulo de número... Estamos lendo o Evangelho de João, do 1 ao 21, porque tem um propósito nosso, que é estar orando, jejuando, fazendo meditação nas Escrituras, e uma das maiores Escrituras que nós temos é esta. Nós estamos aproveitando para fazer essa leitura, inserir em nossas vidas, né, essas leituras e as praticar. Graças a Deus, é um material muito rico, né? A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. João escreve com excelência todos os escritos, né? E nós ficamos ricos de detalhes, de linguagem, e eu fico muito feliz. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, que o Deus de Israel, Deus de milagre, conceda a você e toda a sua família grandes coisas, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um que aqui nos acompanhou até esse exato momento, Senhor, e que por muitas vezes tem pensado em desistir dos propósitos que o Senhor tem estabelecido. Eu te peço, Deus, guarda ele, guarda ela, livra-o, Senhor Deus, de todos os princípios malignos que tem tentado contra esse homem, contra esta mulher. Conduza eles no caminho de vitória. Quebra o arco, corta a lança e joga os carros no fogo. E nesta vez, nesta oportunidade, Deus, faça o sobrenatural na vida de cada um, em o nome de Jesus Cristo. E assim eu oro, e assim, Deus, eu agradeço para a glória de Jesus Cristo. Acaba agora a programação mais esperada. Programa Hora da Libertação. Com ele, o homem de Deus, apóstolo Éder Caetano. Programa Hora da Libertação. Para todo o Brasil, Mato Grosso, Cuiabá, toda a região. Realização: Igreja Apostólica Maranata, localizada na Rua Campos do Jordão, bairro Alvorada, 185. Reuniões todas as quartas e domingos a partir das 19 horas.